O sonho que virou pesadelo. A cura de Gabriel na Igreja Universal. Gabriel sempre foi um homem trabalhador. Aos 32 anos, ele dividia seu tempo entre o ofício de mecânico e os cuidados com a família, a esposa, Ana, e os 2 filhos pequenos. Mas havia algo que o atormentava há anos, algo que nem os médicos conseguiram explicar direito: o sonambulismo extremo. Não eram apenas caminhadas noturnas pela casa. Gabriel acordava em lugares perigosos, no meio da rua, no quintal de vizinhos, uma vez até dentro de um ônibus, sem lembrar como chegará lá. As crises pioraram quando começou a ter alucinações durante os episódios. Via sombras o perseguindo, ouvia vozes que o chamavam para pular de lugares altos. Ana vivia apavorada. Uma noite ela o encontrou no telhado do prédio onde moravam, equilibrando-se na beirada, os olhos vidrados, murmurando coisas incompreensíveis. Foi o estupim. Ou você busca ajuda de verdade, ou eu levo as crianças e vou embora, disse ela com lágrimas nos olhos. Gabriel tentou de tudo: remédios que o deixavam grogue o dia inteiro, terapeutas que falavam em traumas de infância, até um centro espírita, onde lhe disseram que era obsessão. Nada adiantava. Até que certo domingo, enquanto consertava um carro na oficina, ouviu 2 clientes conversando. Um deles, um homem de terno simples mas com uma autoridade no olhar, falava sobre como sua filha havia sido curada de depressão na Igreja Universal. Lá não é como esses lugares que só dão remédio ou falam que é coisa da sua cabeça, não. Lá eles oram com fé, e Deus opera o milagre, disse o homem. Gabriel guardou o endereço no bolso da camisa sem nem saber por quê. Naquela mesma noite teve outra crise. Acordou no corredor do prédio, com os joelhos sangrando, sem saber como chegará lá. Ana chorava abraçada às crianças. Foi então que Gabriel pegou o papel amassado e disse: vou tentar uma última vez. A primeira vez que entrou na Igreja Universal, Gabriel sentiu algo diferente. Não era só o cheiro de incenso ou os cânticos animados, era uma energia que parecia envolver o lugar. Um pastor se aproximou, estendeu a mão e perguntou: filho, o que te traz aqui hoje? Gabriel, envergonhado, gaguejou: eu tenho um problema. Não consigo dormir direito. Faço coisas sem controlar. O pastor, com um sorriso sereno, colocou a mão em seu ombro. Isso não é doença, meu irmão. Isso é obra do inimigo. Mas aqui, Jesus vai te libertar. Naquela noite, Gabriel participou de sua primeira corrente de oração. O pastor explicou que o sonambulismo poderia ser uma porta aberta para o espiritual, algo que só a fé em Deus poderia fechar. O diabo usa o sono para atacar, mas Jesus é o Senhor do descanso, gritou o pastor, enquanto a congregação respondia com amém. Gabriel sentiu um calafrio. Quando o pastor ungiu sua testa com óleo e começou a orar em voz alta, foi como se algo pesado saísse de dentro dele. Saia, espírito de tormento. Em nome de Jesus eu te ordeno, solta este servo de Deus, o pastor declarou com autoridade. Gabriel começou a tremer. Não de medo, mas como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Quando abriu os olhos, estava suando, mas uma paz estranha o invadia. O pastor o chamou para uma conversa particular. Gabriel, você precisa se firmar na fé. Isso não vai sair só com uma oração. Você tem que participar das campanhas, trazer suas ofertas, buscar a Deus de verdade. Gabriel assentiu. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormiu sem acordar em lugares estranhos. Mas a batalha não tinha acabado. Na semana seguinte, Gabriel teve outra crise, ainda que mais leve. Desanimado, pensou em desistir. Foi quando uma irmã da igreja, Dona Maria, o abordou depois do culto. Filho, você não pode fraquejar agora. O inimigo está vendo que você está quase livre, por isso ele aperta. Mas Jesus já venceu. Ela lhe falou sobre a fogueira santa das terças-feiras, um momento de oração forte onde muitos recebiam livramento. Vem com fé, traz seu dízimo, e você vai ver o poder de Deus, disse ela. Gabriel foi. Na fogueira, o pastor falava sobre quebrar maldições familiares. Muitos aqui sofrem por coisas que não são culpas suas, mas sim heranças de geração em geração, pregava. Gabriel lembrou que seu avô também tinha crises noturnas e morrera jovem em circunstâncias estranhas. Quando o pastor pediu que todos que precisavam de libertação se levantassem, Gabriel foi ao altar. O pastor impôs as mãos sobre ele e começou a orar com uma unção tão forte que Gabriel sentiu como se algo fosse arrancado de seu peito. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição. O sangue de Cristo te purifica, Gabriel. Ele caiu de joelhos, chorando. Dessa vez não teve mais crises. Os dias seguintes foram de teste. Gabriel começou a participar das vigílias de oração, madrugadas inteiras clamando a Deus. Aprendeu sobre a importância das ofertas de fé, não como pagamento, mas como semente para colher bênçãos.
Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer ver sua fé em ação, explicava o pastor. Gabriel, que sempre viveu apertado, começou a separar o dízimo e a participar das campanhas, como a campanha dos 70 dias de jejum e oração. Ana, cética no início, começou a notar a mudança. Você está diferente, Gabriel. Mais leve, disse ela certa noite, enquanto ele lia a Bíblia. Até que chegou o dia do testemunho no altar. Gabriel, nervoso, subiu para contar sua história. Eu vim aqui quebrado, achando que nunca ia sarar. Mas Deus me mostrou que Ele é maior que qualquer doença, qualquer maldição. Hoje durmo em paz. Minha família está unida. E tudo isso porque eu encontrei Jesus de verdade nesta igreja, disse com a voz embargada. A congregação aplaudiu, muitos choravam. O pastor abraçou e disse: isso é o poder da fé, irmãos. Quando você entrega tudo a Deus, Ele faz o impossível. Hoje Gabriel é um homem transformado. Não só o sonambulismo desapareceu, como sua oficina prosperou. Ele se tornou um obreiro na igreja, ajudando outros que chegam quebrados como ele já foi. Ana e as crianças também se batizaram. Aprendi que a fé não é só acreditar, é agir, é buscar, é não desistir, mesmo quando parece que nada muda, diz ele, sempre que alguém pergunta por seu milagre. E a lição que Gabriel mais gosta de compartilhar é esta: Deus não muda sua situação para você crer nele. Ele quer que você creia primeiro para então mudar tudo. A Igreja Universal me ensinou isso. Aqui, eu não só encontrei a cura, encontrei um propósito. A vida de Gabriel virou um testemunho vivo dentro e fora da igreja. Sua oficina, que antes mal pagava as contas, hoje é referência na cidade. Os clientes não vão só por causa do bom serviço, vão porque ouvem falar do homem que foi curado de um mal que os médicos não tinham solução. Muitos chegam até ele com problemas que parecem sem saída, dívidas, doenças, vícios. Gabriel sempre escuta, ora com eles e os leva para a Universal. Foi assim com a Dona Maria, uma senhora que chegou à oficina arrasada. O filho, viciado em drogas, já tinha roubado tudo o que ela tinha. Já não sei mais o que fazer, meu filho está se matando, e eu junto chorava. Gabriel parou o que estava fazendo, pegou a mão dela e disse: vem comigo na igreja hoje. Lá a gente vai lutar por ele. Não foi uma, nem duas vezes que eles foram. Todas as terças e sextas, Dona Maria estava lá jejuando, orando, crendo. Até que uma noite, durante a corrente de libertação, o pastor fez uma oração forte contra as amarras do vício. Na mesma semana, o filho de Dona Maria apareceu em casa sujo, abatido, mas pedindo ajuda. Mãe, eu não aguento mais isso. Me leva para essa igreja que o senhor Gabriel fala. Hoje esse jovem está limpo há mais de um ano, trabalha na oficina com Gabriel e até prega nos cultos de jovens. Se Deus fez por mim, faz por qualquer um, Gabriel sempre repete, com os olhos brilhando. Mas nem tudo foi fácil. Houve dias em que a batalha espiritual parecia pesada. Uma vez Gabriel acordou no meio da noite com uma dor no peito tão forte que pensou que ia morrer. Lembrou-se das noites em que acordava perdido pela cidade sem controle. O medo veio, mas ele se ajoelhou ali mesmo, no chão do quarto, e começou a clamar: Senhor, o Senhor já me libertou uma vez, não vai me abandonar agora. Ana acordou com o barulho e juntou-se a ele em oração. Quando o sol nasceu, a dor tinha sumido. No culto daquele domingo, o pastor falou justamente sobre as batalhas espirituais que vêm depois da vitória. O inimigo não gosta de ver uma vida transformada. Ele vai tentar, mas quem está em Cristo já venceu, disse. Gabriel sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. A família dele também mudou. Ana, que antes vivia amargurada, hoje é uma das líderes do grupo de mulheres da igreja. As crianças, que viam o pai como um homem fraco, agora o admiram. O mais novo, Pedro, de apenas 10 anos, já diz que quer ser pastor. Pai, o Senhor foi curado por Deus, eu quero curar as pessoas também, mas com a palavra. Falou certo dia, segurando a Bíblia que ganhou no culto infantil. Gabriel sorriu e abraçou o filho, lembrando de como aquele menino antes tinha medo de dormir sozinho, com receio de que o pai saísse andando sem querer pela casa. Os médicos que antes o tratavam ainda não entendem como o sonambulismo sumiu de uma hora para outra. Um deles, curioso, até foi a um culto depois que Gabriel o convidou. Não tenho explicação científica para o que aconteceu com você, admitiu, coçando a cabeça. Gabriel só sorriu e respondeu: Doutor, a ciência explica muitas coisas, mas só Deus explica os milagres. Agora toda semana, alguém novo chega à Universal por causa do testemunho dele. Uns vêm com dúvidas, outros com desesperança, mas todos saem com uma coisa: a certeza de que se Deus mudou a vida de Gabriel, pode mudar a deles também. Ele não cansa de dizer: eu era um homem perdido, mas Deus me achou. Era escravo do medo, mas ele me libertou.
Hoje eu não vivo mais para mim, vivo para mostrar que milagres ainda acontecem. E assim, entre uma chave de fenda e outra, entre um abraço e uma oração, Gabriel continua escrevendo uma história que não é só dele, mas de todos que, como ele, descobriram que a fé move montanhas e até sonâmbulos. Um dia, enquanto Gabriel arrumava o motor de um carro na oficina, um homem chamado Carlos entrou com os olhos cheios de lágrimas. Ele não disse nada, só entregou um papel amassado com o endereço rabiscado. Era o da Universal. Me disseram que você já foi como eu, balbuciou, com as mãos trêmulas. Que você também andava dormindo e acordava em lugares que não conhecia. Só que no meu caso, é pior. Gabriel largou a chave inglesa e olhou nos olhos dele. Conte pra mim, irmão. Carlos então revelou que, além de sonambulismo, sofria com crises de pânico tão fortes que chegava a desmaiar no meio da rua. Os médicos tinham receitado remédios que o deixavam tonto, mas nada resolvia. A família já não sabia mais o que fazer. Minhas filhas têm medo de mim, confessou com a voz quebrada. Elas trancam o quarto à noite porque acham que eu posso machucá-las sem querer. Gabriel colocou a mão no ombro dele e disse com firmeza: Deus já tem a vitória preparada para você. Só precisa crer. Naquela mesma noite, os dois foram juntos ao culto na Universal. Quando o pastor fez o apelo, Gabriel levou Carlos até a frente e orou com ele, lembrando cada palavra que o bispo tinha falado no dia da sua própria libertação. O que Deus já fez uma vez, ele faz de novo. Carlos chorou tanto que molhou a camisa, mas quando saiu dali, sentia uma paz que não conhecia há anos. Uma semana depois, ele voltou à oficina radiante. Gabriel, não acredito. Dessa vez, eu dormi de verdade. Sem caminhar, sem gritar, sem medo. E mostrou o braço, onde antes ficavam marcas de unhas de tanto se coçar no desespero. Agora a pele estava lisa. E o melhor, minhas filhas me abraçaram ontem pela primeira vez em meses. Elas disseram que o papai voltou. Gabriel sorriu, lembrando de como também tinha sido abraçado pela filha depois de anos de distância. Isso é Deus, irmão. Ele não muda só a gente, ele restaura tudo que o diabo roubou. Mas a história não parou por aí. Pouco tempo depois, a esposa de Carlos, Maria, apareceu na igreja com um envelope na mão. Dentro estavam todas as receitas médicas rasgadas. Não preciso mais disso, declarou, emocionada. Meu marido está curado, e nossa casa virou um lar de novo. Agora, somos nós que vamos trazer mais gente pra cá. E assim, o que começou como um milagre na vida de um homem sozinho virou uma corrente de bênçãos. Hoje Gabriel e Carlos se revezam na oficina e na obra de Deus. Um conserta carros, o outro conserta vidas. Sempre que alguém chega desesperado, eles contam a mesma história, não como um caso isolado, mas como uma prova de que onde há fé não há doença que resista, não há medo que não se rende, não há família que não seja reconstruída. Antes eu pensava que milagre era coisa do passado, diz Carlos, agora um obreiro na igreja. Mas Deus me mostrou que ele ainda escreve histórias hoje. E a minha é só mais uma página de um livro que nunca acaba. Enquanto isso, na Universal, o coro canta mais alto, os abraços apertam mais forte, e o altar fica lotado de gente que, como Gabriel e Carlos, descobriu que a última palavra nunca é da doença, do medo ou do desespero. É de Deus. Sempre. Na mesma semana em que Carlos deu esse testemunho no púlpito, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal arrastando os pés, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam ao segurar um envelope amassado com o resultado de um exame que confirmava o pior, câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucos meses de vida e o tratamento, além de caro, não garantia nada. Volte para casa e arrume suas coisas, disseram com frialdade. Marisa não tinha para onde ir. O marido a abandonara ao saber da doença e os filhos, adultos, viviam suas próprias batalhas. Ela se sentou no último banco, como se quisesse se esconder de Deus, como se ele não a visse. Mas foi ali, entre os louvores e as orações, que uma obreira se aproximou com um sorriso tão sincero que Marisa não teve forças para recusar o convite. Vem, minha filha. Jesus está te esperando no altar. Ela foi, não por fé mas por desespero. Joelhos no chão, lágrimas caindo sobre o tapete vermelho do altar, Marisa ouviu o pastor dizer: Deus não muda o passado, mas ele reescreve o futuro. Aquelas palavras foram como uma faca cortando anos de amargura. Ela não sabia orar direito, então só repetia entre soluços: se o Senhor existe, me ajuda. Por favor. Naquela noite, Marisa sonhou com uma luz branca envolvendo seu corpo, como se mãos invisíveis estivessem tirando algo pesado de dentro dela. Acordou suada, mas com uma paz que não fazia sentido. No dia seguinte, ao refazer os exames,
Porque algo dentro dela a impulsionou a voltar ao hospital. Os médicos ficaram em silêncio. O tumor havia sumido. Não havia explicação médica. Isso não acontece, murmurou um deles, olhando as imagens lado a lado. Mas aconteceu. Quando Marisa voltou à Universal com o laudo nas mãos, o coro explodiu em glórias. Carlos e Gabriel, que estavam na porta distribuindo folhetos, a reconheceram imediatamente. Essa é mais uma, gritou Gabriel, erguendo os braços. Marisa chorava, mas agora eram lágrimas de gratidão. Eu vim aqui para morrer, mas Deus me deu vida, ela disse ao microfone, com a voz trêmula. E não só vida. Ele me deu uma família. Porque foi isso que aconteceu. Os filhos, ao saberem do milagre, voltaram. O marido, arrependido, apareceu na igreja uma semana depois, de cabeça baixa, pedindo perdão. Hoje eles servem juntos no departamento de visitação, levando esperança a outros que, como Marisa, achavam que tudo estava perdido. As pessoas perguntam, por que Deus faz milagres aqui e não em outros lugares? Conta o pastor que orou por ela. Mas a pergunta é errada. O milagre não é da igreja. É de Deus. A igreja é só o lugar onde ele escolheu mostrar que ainda está no controle. E assim a história de Marisa se juntou à de Gabriel, à de Carlos, e à de tantos outros que nas filas da Universal encontraram não apenas cura, mas um propósito. Porque milagre mesmo não é só o tumor que some ou a doença que vai embora. É o coração que se abre, a família que se reconstrói, a fé que nasce onde só havia cinzas. Enquanto isso, lá fora, a cidade segue sua correria indiferente. Mas dentro daqueles muros, a cada culto, a cada oração, a cada testemunho, fica claro, Deus não está morto. Ele está aqui, e ele ainda muda histórias. No mesmo domingo em que Marisa deu seu testemunho, uma mulher chamada Ana sentou-se nos bancos do fundo, com as mãos trêmulas e os olhos inchados de chorar. Ela não tinha vindo por si mesma. Foi a irmã, desesperada, quem a arrastou até ali depois de meses vendo Ana se afundar em depressão e vícios. Não tenho mais jeito, ela repetia, como se essas palavras fossem uma sentença. Mas quando o pastor começou a falar sobre a Marisa, sobre como Deus tira o que é ruim e coloca algo novo no lugar, Ana sentiu algo estranho no peito. Não era esperança, ainda não. Era só uma pontada, como se alguém tivesse cutucado uma parte dela que estava adormecida há anos. Ela tentou ignorar, mas não conseguiu. As lágrimas voltaram, dessa vez sem controle. No final do culto, enquanto as pessoas se levantavam para orar, Ana permaneceu sentada e imóvel. Foi então que uma obreira, uma senhora de cabelo branco e sorriso tranquilo, se aproximou e sentou ao seu lado. Filha, você não precisa falar nada. Só deixa Deus te abraçar. E sem pressa, a obreira pegou na mão de Ana e começou a orar em voz baixa, como se estivesse conversando com um amigo. De repente, Ana sentiu uma onda de calor percorrer o corpo. Não era febre, não era nervoso. Era como se algo pesado, uma pedra que ela carregava há anos, estivesse se soltando. Ela começou a tremer, e as palavras saíram sem querer. Eu não aguento mais, Deus. Me ajuda. Não foi um grito, foi um sussurro quebrado. Mas foi o suficiente. Naquela noite, Ana sonhou com uma porta. Uma porta velha, enferrujada que ela tentava abrir há tempo sem sucesso. No sonho, uma mão, ela não viu de quem empurrou a porta com facilidade. Quando acordou, o primeiro pensamento foi, eu quero voltar lá. E voltou. Não foi fácil. Os primeiros dias foram uma batalha entre a voz que dizia desiste, e a outra, mais fraca, que sussurrava, tenta mais um dia. Mas a cada culto, aquela pontada no peito ficava mais forte. A cada oração a pedra ficava mais leve. Até que 3 meses depois, Ana subiu ao púlpito com um papel amassado na mão, onde tinha rabiscado seu testemunho. Eu vim aqui achando que Deus não ia querer me ouvir, ela começou com a voz trêmula. Mas ele ouviu. Não foi do jeito que eu pensava, não foi um raio, não foi um milagre de cinema. Foi devagar. Foi todos os dias em cada boa noite da minha filha que eu não perdia mais, em cada manhã que eu acordava sem vontade de sumir. Deus não tirou a dor. Ele me ensinou a viver com ela. E hoje, pela primeira vez em anos, eu sinto que eu tenho um futuro. O auditório explodiu em aplausos. Alguém gritou glória a Deus, e Ana sorriu, não de alegria estourada, mas de uma paz que ela não conhecia. No fundo da igreja, a irmã chorava, abraçada a uma amiga. E o pastor, o mesmo que orou por Marisa, balançou a cabeça, como quem diz, outra vez. Deus fez de novo. Porque é assim na Universal. Não são só as curas que chamam atenção, embora elas aconteçam, e muito. É o jeito que Deus trabalha nas coisas que a gente acha que já estão perdidas. É o viciado que volta para casa. É o casamento que se reconstrói depois da traição. É o jovem que larga as ruas e pega um emprego.
Coisas que o mundo diz que são impossíveis, mas que entre aquelas quatro paredes vira rotina. Claro, tem gente que ainda duvida. Coincidência dizem. Efeito psicológico murmuram. Mas quem já esteve lá, quem já sentiu aquela paz que não vem de lugar nenhum, quem já viu um rosto se iluminar depois de anos no escuro, sabe, não tem explicação. Só tem Deus. E Ele não para. Enquanto você lê isso, tem alguém entrando pela primeira vez na Universal, com o coração partido e as mãos vazias. Tem um pastor orando por uma situação que parece sem saída. Tem um milagre prestes a acontecer. Talvez silencioso, talvez estrondoso, mas sempre real. Porque Deus não escolhe lugares bonitos. Ele escolhe lugares onde as pessoas precisam dele. E lá, no meio do choro, da luta, da fé que às vezes é só um fio, ele age. Sempre age. E então o milagre acontece. É uma mulher que entra arrastando o peso de um diagnóstico sem esperança. Os médicos disseram que era tarde, que só restava aceitar. Mas ela não veio por respostas médicas, veio por um abraço que não julga, por uma oração que não desiste. O pastor impõe as mãos sobre sua cabeça, e as palavras saem simples, mas carregadas de autoridade. Em nome de Jesus, a doença sai agora. Não há trovões nem luzes cegantes. Só um calor no peito, uma lágrimas que caem sem dor, e dias depois, exames que deixam os médicos sem palavras. Inexplicável, anotam no prontuário. Ela sorri. Sabe que não é. Ou é o homem que chega com as mãos trêmulas, viciado há décadas com a família destruída e a autoestima enterrada. Ele já tentou de tudo, clínicas, promessas, força de vontade. Nada adiantou. Até que numa noite qualquer, entre os louvores e as palavras de um obreiro que também já esteve no fundo do poço, algo se quebra dentro dele. Não é mágica, é rendição. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode, murmura. E assim, passo a passo, a escravidão se desfaz. Os filhos voltam a confiar. A esposa reencontra o marido que amava. E ele, que um dia entrou arrastando cadeias, sai carregando uma Bíblia gasta e um propósito novo. Ou até mesmo a criança que nasceu com uma deficiência que nunca teria cura, mas que após noites de jejum e oração de uma igreja inteira, dá os primeiros passos sozinha, deixando os aparelhos para trás. Os especialistas chamam de remissão espontânea. Os pais chamam de milagre. Porque Deus não precisa de palcos grandiosos. Ele age no silêncio do altar às 3 da manhã, na mão estendida de quem não tem mais forças, no suspiro de quem finalmente solta o controle. O milagre não é só o que vemos, é o que nasce quando a fé encontra a graça. E a graça não tem limites. Reflexão final. A vida nos ensina que as maiores transformações não começam com tudo resolvido, mas com tudo desmoronando. É no vazio que Deus encontra espaço para preencher. E Ele não chega atrasado, chega no momento certo, quando a nossa fraqueza finalmente admite que precisa dele. Lição de vida. Deus não muda as circunstâncias para depois te abençoar. Ele te abençoa dentro das circunstâncias, na doença, na falta, no luto, na luta. O milagre não é a ausência de problemas, mas a presença dele no meio deles. E quando você menos espera, o impossível se torna testemunho. Porque fé não é esperar pelo milagre, é agradecer antes dele chegar.